Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o temor na Faria Lima por conta da prisão de Bolsonaro, né? O temor deles, como vocês podem imaginar, é qual será a reação do Trump a isso. E a reação do Trump pode ser bastante pesada, eu vou falar para vocês, pode afetar todos nós, no final das contas. A situação é bastante crítica aqui, eles não sabem o que vai acontecer. Até a semana passada havia uma ideia de que as coisas estavam se resolvendo, que o pessoal estava se acertando, que havia sido criado um grupo de trabalho para resolver a questão das redes e não sei o que lá, né, e que iam chegar num acordo no final das contas, né? Mas agora, com a prisão do Bolsonaro, a coisa toda muda de figura, pelo menos essa é a visão do pessoal da Faria Lima. Eu vou dar uma outra alternativa aqui, tá? Como eu falei para vocês, essa visão minha de prisão do Bolsonaro agora, só existe uma explicação para isso. É o fato de que o Alexandre de Moraes já percebeu que não vai conseguir chegar com esse processo até o final. Ele tinha um plano de chegar com o processo até o final, até condenar Bolsonaro completamente, né? Com todo o processo dele ali, ele viu que ele não vai conseguir chegar lá, ele não vai ter apoio na primeira turma mais para fazer isso até o final, então ele decidiu que a única alternativa que ele tem agora é prender Bolsonaro agora, porque não sabe quanto tempo vai durar essa coisa ainda, e daí ele pode, pelo menos, dizer que Bolsonaro foi preso, ou seja, quando chegar em 2026, quando um bolsonarista acusar o Lula, chamar o Lula de ex-presidiário, o lulista vai poder dizer e falar que Bolsonaro é um ex-presidiário também, por mais que sejam situações totalmente diferentes, totalmente distintas, em situações opostas, né? Vamos entender esse caso aqui, qual que é o medo da Faria Lima e por que que eu não compartilho desse medo. Essa notícia foi sugerida por Bolsolavo, Se Pintar a Grama de Azul, Canhoto Passa Fome e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o novo temor da Faria Lima por causa da prisão de Bolsonaro, né? Aqui, ó, a Faria Lima, o Centro Financeiro de São Paulo, os bancões, aquele pessoal que fez o L em 2022, L, vamos fazer o L, que mal pode ter em fazer o L, que mal pode ter, só o Lula, a gente vai estar ajudando o Alckmin, vai estar ajudando os Dória, vamos ajudar os nossos coleguinhas do PSDB, a gente quer PSDB, não queremos o Bolsonaro não, que mal tem trazer o Lula rapidinho, né? Pois é, esse pessoal que fez o L agora tá arriscado levar um L grande, né? Aqui, ó. No ambiente dos grandes fundos, bancos e fundos, aumentou o temor de instabilidade institucional. Preocupa muito essa prisão porque vai acirrar ainda mais o embate político com o Trump, afirmou um banqueiro. O argumento de Moraes para fundamentar a ordem seria suspeita de tentativa de obstrução à justiça e risco à ordem pública. Que história é essa? Uma manifestação, um protesto pacífico que teve num monte de lugar, o cara ligou, ele nem foi no protesto, ele ligou caramba, enfim, é um absurdo esse tipo de coisa, evidentemente não é motivo nenhum para essa prisão, e isso é um dos fatos que eu digo para você. O Alexandre de Moraes queria dizer que prendeu o Bolsonaro por golpe. Ele queria chegar no final do processo do golpe e prender Bolsonaro por golpe. Essa é o planejamento do Dória, do Alexandre de Moraes, do pessoal do PSDB, do PSD ali. Esse é o planejamento deles, né? Ele mudou para esse outro planejamento agora porque não tem alternativa. Então eu não sei não, tá? Eu acho que a gente está chegando perto do fim dessa história. Aqui, ó, a tensão aumentou após a publicação, né, em redes sociais do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que condenou a decisão de Moraes, a gente já falou sobre isso ontem, classificou o ministro como abusador de direitos humanos sob sanção dos Estados Unidos, acusando de atuar para silenciar opositores e ameaçar a democracia. O comunicado destacou que os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes e responsabilizarão todos que colaboraram com essa conduta sancionada, né? Então, ou seja, o aviso foi dado. O pessoal está preocupado com a possibilidade de um efeito dominó na Lei Magnitsky contra outros ministros do STF. E isso criar um impasse institucional completo. Por quê? Porque havia visão do pessoal que a coisa estava sendo controlada, estava sendo negociada ontem, não sei o que lá, iam chegar num acordo. Mas, de novo, eu vou falar para vocês que isso aqui não mudou de fato essa história, né? Até onde a prisão de Bolsonaro pode levar o Trump? Tá o pessoal se perguntando aqui. Essa é a grande pergunta que está se fazendo o pessoal lá na Faria Lima. O que o Trump vai fazer nessa história? Porque existem opções que podem ser realmente catastróficas. Eu acho, essa é a minha visão, que o Trump vai esperar. Ele não vai reagir neste momento imediato. Ele vai esperar para ver como é que vai ser o resultado da defesa do Bolsonaro no TSE, no STF. Como eu falei para vocês, o Alexandre de Moraes não vai referendar essa decisão na primeira turma, porque ele sabe que não tem apoio na primeira turma para isso. Mas a defesa do Bolsonaro certamente vai entrar com uma ação querendo que a primeira turma avalie essa situação toda, né? E aí o pessoal vai ser obrigado a se posicionar sobre isso. E aí nós vamos ver a resposta. Então eu acho que o Trump vai esperar
esperar essa resposta da primeira turma, vai esperar esse tipo de coisa para agir alguma coisa. Não sei. Pode ser que ele age imediatamente, pode ser que ele faça alguma coisa, né? Agora, a preocupação de botar outros ministros é exatamente essa. É porque, como eu falei no vídeo de ontem, essa decisão do Alexandre de Moraes forçou a galera ou a fundar com ele ou abandonar ele. Então a decisão está posta. Ou a primeira turma referenda o Alexandre de Moraes e decide afundar todo mundo junto, e aí nós vamos para uma Venezuela, ou então o pessoal abandona o Alexandre de Moraes e acaba essa palhaçada toda muito rápido. A visão que eu tenho é essa. Eu acho que é a segunda opção que vai acontecer, mas vamos ver o que vai acontecer, a gente não sabe, né? Aqui, ó, prisão domiciliar de Bolsonaro era prevista em plano do governo americano. O Departamento de Estado tem um leque de ações para responder a cada medida adotada pelo STF e já tinha esse plano que previa, inclusive, a prisão domiciliar do Bolsonaro. É lógico, eles sabiam que o Alexandre de Moraes poderia responder dessa forma. Como eu falo para vocês, esse projeto todo do Trump aqui com o Brasil não é uma coisa de amadores, é uma coisa de profissionais, né? E aqui, ó, o plano prevê ampliar as sanções da Lei Magnitsky já adotadas contra o ministro Alexandre de Moraes para os demais juízes do STF. A gente sabe que já tem 4 na ponta da agulha para entrar na Magnitsky também, né? Diante de eventuais reações do STF ou do governo, o próximo passo pode ser a retirada das credenciais da embaixadora do Brasil em Washington e a suspensão dos vistos concedidos a cidadãos brasileiros em geral. O Trump já proibiu a entrada de pessoas de diversas nacionalidades lá nos Estados Unidos, inclusive a Venezuela. Isso é uma coisa que afeta todo mundo, até me afeta, né? Vocês sabem, minha filha mora lá, de tempos em tempos eu vou lá visitar ela, e eu seria afetado por isso. Mas eu seria o menos afetado, porque tem muita gente que tem negócios enormes lá nos Estados Unidos, que tem muita coisa aqui do Brasil lá nos Estados Unidos, seriam muito mais afetados do que eu nessa história. Então, essa é uma possível situação aqui, ó. E com uma possível taxa de $500 para serem renovados, ou até mesmo o banimento completo, né? A renovação dos passaportes, dos vistos para os Estados Unidos agora já seria na nova regra. Se for isso, não tem problema. Quer dizer, $500 é caro para R$2.500, né? Mas para pensar, né? O pessoal esquerdoso não vai conseguir o visto novo. Talvez eu tenha chance, eu não sei como é que está a política deles para isso, né? A visão em Washington é que o STF, em coordenação com o governo Lula, está determinado a não permitir que Bolsonaro influencie as eleições do ano que vem. Eles querem botar o Bolsonaro em prisão domiciliar e sem ele ter acesso à internet, porque eles acham que dessa forma eles conseguem ganhar a eleição do ano que vem, né? Ou a esquerda ou a terceira via. Não vai acontecer nenhuma das duas coisas. A gente sabe que Bolsonaro vai ganhar a eleição do ano que vem, mas essa é a posição deles aqui. Então podemos ter coisas realmente bastante catastróficas aqui no Brasil, dependendo da reação do pessoal do STF, né? E é o que eu falo para vocês, seja qual for a reação do Trump, certamente o pessimismo está crescendo. O Datafolha mediu isso, 45% dos brasileiros acham que a situação econômica vai piorar depois dessa lambança do governo Lula com os Estados Unidos, e eles estão certos. E é por isso que eu digo que essa decisão do Alexandre de Moraes é uma decisão desesperada, não é uma decisão de quem está ganhando, quem está apostando, dobrando a aposta, ele está desesperado, é a última chance que ele vê, está dando all-in nessa história toda aqui, né? Certamente vai piorar a situação. E como eu falo para vocês, também tem a questão da repercussão externa. O pessoal da esquerda estava tentando vender para o mundo de que o Trump está fazendo uma maldade para salvar Bolsonaro. E essa decisão do Alexandre de Moraes colocou a coisa de forma ruim, né? Tá aqui, ó, o The Hill, que é uma mídia americana importante lá, o Trump está correto sobre o Brasil. O pessoal tem criticado a coisa do Trump lá, mas eles estão falando aqui que não, que no final das contas, ó, ele está certo nessa história, e tem vários outros jornais com posições similares, tá? O Alexandre de Moraes, de fato, está errando. Os abusos de direitos humanos são claros nessa história, por mais que o pessoal queira bater no Trump, porque o pessoal de esquerda não gosta do Trump, quer bater no Trump. Mas para qualquer pessoa que olhe de forma desapaixonada para o que está acontecendo, é óbvio que realmente está havendo abuso de direitos humanos aqui no Brasil, principalmente com o pessoal do 8 de janeiro. Isso é uma outra coisa muito importante da gente ressaltar, tá? Que a questão toda não é só a maldade do Alexandre de Moraes com o Bolsonaro, né? Mas a questão toda dos bolsonaristas, do pessoal do 8 de janeiro, que está sofrendo coisas terríveis aí na mão desse pessoal do STF, né? Agora, outra coisa que é um problema nessa história toda, né, é que a gente está vendo que a coisa vai piorar, mas como eu falei para vocês, a minha visão é que isso daí foi um ato desesperado do Alexandre de Moraes. Ele vai ver agora, ou ele tem apoio na primeira turma, e aí
entramos para Venezuela, ou então ele não vai ter apoio na primeira turma, e aí eu não sei o que ele vai fazer, porque o projeto dele todo foi pro saco, né? Eu acho que vai ser essa segunda opção. Eu acho que o Alexandre de Moraes vai se ferrar nisso daí, porque como ele já sabe que não vai conseguir chegar no final do processo, ele pode agora pelo menos dizer que prendeu o Bolsonaro. Sempre foi o prêmio de consolação desse pessoal, né? Poder tentar dizer na próxima eleição de que, não, a Bolsonaro é igual a Lula. Você já ouviu esse papo um monte de vezes, e principalmente da isentosfera de São Paulo. Não porque são as duas coisas iguais e não sei o que lá. Bolsonaro, tá vendo? Bolsonaro também foi preso aí. Também, depois foi solto, mas igual o Lula também foi preso, depois foi solto. Tudo a mesma coisa, tudo igualzinho, não sei o que lá. E como ele viu que o que o Alexandre de Moraes queria era chegar no final do processo e condenar Bolsonaro por golpe de Estado, para dizer aquela coisa toda, aquela fantasia que eles fizeram, que Bolsonaro tentou um golpe, que absurdo, nós prevenimos, nós salvamos a democracia no Brasil. Acabou que ele teve que prender Bolsonaro porque Bolsonaro falou no telefone com o filho dele que estava numa manifestação. Uma coisa que não tem lógica nenhuma no final das contas, né? E isso é visível para o povo lá fora. As pessoas percebem esse tipo de coisa, percebem que realmente esse cara tá fazendo merda, né? Mas agora ele conseguiu isso, conseguiu igualar Bolsonaro a Lula nessa questão para 2026, era o prêmio de consolação que eles tinham. O que pode acontecer a partir daqui? O que pode acontecer a partir daqui é a primeira turma negar essa decisão do Alexandre de Moraes em grau de recurso, e aí a partir daí o Xandão está isolado, ele sabe que não passa mais nada, que vai acabar essa coisa toda. Por isso que eu acho que os Estados Unidos vai esperar a resposta da primeira turma antes de fazer alguma coisa. Não sei, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Agora, porque tem um outro lado dessa história também, né? Aqui, ó, como diz o Leonardo Atucci, que a esquerda tá achando lindo isso. Por quê? Prisão de Bolsonaro e reação da Casa Branca colocam o Brasil no momento decisivo da sua história. Concordei com Leonardo Atucci, olha que coisa, hein? É o que eu falo para vocês, estamos num momento histórico, num momento de decisão. O que ele quer que aconteça? Ele quer que o STF se feche em torno de Moraes, brigue completamente para os Estados Unidos e o Brasil vai caminhar para uma Venezuela, né? Não vai ter mais jeito, o Brasil vai ser sancionado, a nossa economia vai virar um lixo, né? Quem puder saia daqui o mais rápido possível e pronto, viramos uma Venezuela. É o que é a esquerda, não tenha dúvida, essa é o interesse da esquerda. Do nosso lado, a gente espera que o Alexandre de Moraes fique isolado no STF e encerre esse assunto todo. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias.